Olá pessoal, eu, Anderson e meus colegas, Denis e Diego, todos da Universidade Federal de Alagoas, curso de Ciência da Computação, vamos continuar com a série de vídeos do nosso canal que trata da ascensão do algoritmo. Nosso roteiro consiste em 4 tópicos: contextualização histórica, quem foi Ludwig Boltzmann, o trabalho de Boltzmann e algoritmos na termodinâmica. Gostaríamos muito de falar dos pormenores de como as ideias originais de Turing influenciaram a computação no século XX, mas essa parte da história já está muito bem documentada. Por isso, vamos recuar um pouco na linha do tempo para explicar como a computação, através do algoritmo, forneceu subsídios para o florescer de uma parte importante da física moderna. Nos idos de 1870, não havia muitos físicos favoráveis às concepções de um mundo do muito pequeno, de um mundo microcósmico. As divergências acadêmicas cediam lugar às desavenças pessoais e, numa Europa tomada por revoluções, as respostas aos problemas científicos eram assunto de vida ou morte. Foi nesse tempo que Ludwig Eduard Boltzmann fez sua contribuição à física. Convencido de que o macrocosmo não era a realidade última da física, Boltzmann idealizou um experimento teórico envolvendo a mecânica cinética dos gases. Nesse experimento, elementos ínfimos ou elementos discretos de um gás perfeito poderiam ter seus comportamentos preditos com rigorosa precisão matemática. Com isso, ele conseguiu resultados que o fizeram ser louvado por outros cientistas. Contudo, só nos anos posteriores, a contribuição de Eduard Boltzmann mostrar-se-ia crucial. O porquê desse atraso? Posso dizer que trabalhar com sistemas compostos de um grande número de constituintes, milhares ou centenas de milhares de partículas, estava além da técnica disponível no fim do século XIX, o que só alterou-se com a revolução computacional. O algoritmo nada mais é que um procedimento no qual executamos instruções específicas necessárias para a resolução de uma tarefa. Pela sua definição, verificamos que para executarmos tudo em nossas vidas utilizamos, mesmo sem perceber na maioria das vezes. O comportamento de um gás ideal é dado de forma que as suas moléculas estão dentro de uma região fixa e de espaço limitado, onde elas se comportam da maneira que lhes convém. Se uma caixa for dividida em 2 partes, a distribuição particular das moléculas nos lados da caixa é definida como configuração. Ao considerarmos o tempo, as moléculas mudarão de configuração aleatoriamente constantemente. Agora teremos que pensar como os físicos da época, com pouco ou quase nenhum recurso tecnológico disponível para iniciar a experimentação dessas propriedades. Com um pequeno número de moléculas, já não se é tão interessante a experimentação. Imaginemos com um número bem maior de moléculas, já que uma matéria possui uma vasta quantidade delas. Os físicos sempre se encantaram em explicar tudo isso, com Boltzmann não seria diferente. Realmente, se é bem difícil de constituir uma explicação do ambiente e examiná-la somente através de uma pilha de cálculos. Por isso, os físicos passaram a simular o comportamento termodinâmico das moléculas, então começaram a utilizar o método de Monte Carlo. Primeiro geravam uma amostra aleatória dos possíveis movimentos das moléculas e, em seguida, aplicavam um algoritmo que funcionava por meio do cálculo da probabilidade de que uma partícula dada se moverá para a direita ou para a esquerda da divisória através da razão de n sobre n. onde n minúsculo representa o número de moléculas em qualquer um dos lados da caixa, e n maiúsculo representa o número total de partículas. O algoritmo, ao funcionar, resulta em um alinhamento com a intuição.
É um raciocínio simples, mas convincente que se torna demonstrável. Na termodinâmica, equilíbrio denota, no exemplo de sistema dado, um estado em que forças que puxam da esquerda são contrabalanceadas por forças que puxam da direita, forçando assim a uma parada entre as partículas do sistema. Ligado ao fato de que a direção do tempo no universo seja constantemente à sua frente, a termodinâmica alia isso ao conceito de entropia. Uma parcela significativa dos trabalhos de Boltzmann em física foi voltado para a aplicação de conceitos mecânicos ao movimento de partículas microscópicas como meio de compreender as propriedades macroscópicas da matéria. Se no mesmo sistema da caixa tivermos duas moléculas rotuladas em A e B, podemos dizer que temos possibilidade de um quarto para cada configuração possível no sistema. Assim, A e B podem ficar juntas no lado direito da divisória ou no lado esquerdo, ou podem ir uma para cada lado. Do ponto de vista macroscópico, como os físicos não conseguem distinguir as propriedades moleculares de tal, A à esquerda, B à direita, ou B à esquerda, A à direita, são consideradas equivalentes. Assim, para Boltzmann, o sistema tem 4 microestados e apenas 3 macroestados. O problema de simular um sistema que não se pode ver não é trivial. Então, a complexidade de resolução do problema se tornou maior. Com isso, Cheng Quang-Ma criou um algoritmo baseado na ideia antiga de recorrência, pois um sistema em movimento muda de configuração a todo instante, não importando seu estado e nem o seu tamanho. Então, Ma passou a medir a entropia como uma propriedade observável de uma simulação de computador. Deixa-se o tempo digital correr, daí quanto menor o número de coincidências, menor o número de microestados e, portanto, menor será a entropia do sistema. E se o número de coincidências for maior, maior será o número de microestados e maior será também a entropia do sistema. Bem, ficamos por aqui.